Hoje o Brasil é o segundo, mas em números absolutos quase que é o primeiro. Por tanta barbaridade. São quase 100 mil mortos. Ninguém sacou isso ainda. Ninguém percebeu ainda que são quase 100 mil mortos. Então, por isso que eu falo, não presta atenção em governantes, presta atenção no que você tem que fazer. Lava a mão, álcool gel, distância 1,5 metro, menos no transporte coletivo, que você não vai ter mesmo, porque os caras não te dão chance de você ter condição de ficar distante um do outro no transporte coletivo. Aí a máscara vai para proteção quase que zero, não é? Falando isso, eu complico muita gente. Desculpa aí se eu complico vocês, viu? Eu não queria complicar vocês, mas eu acho o transporte público de São Paulo uma porcaria. E a maioria desses donos de ônibus de transporte coletivo de São Paulo, a maioria enriqueceu às custas de um péssimo serviço prestado ao povo. Eu não devia estar falando isso aqui. Você sabe bem por que eu não devia estar falando isso aqui. Mas eu falo porque eu acho um absurdo o que fazem com o povo brasileiro nesse transporte coletivo. Ainda mais durante uma pandemia. Isso sim é crime contra a humanidade. Você trafegar pessoas, né, que lotam um vagão, que a máscara quase que perde a sua eficácia ali dentro de um fungando no cangote de outro. Os transportes completamente lotados, é caro para quem não ganha nada, entendeu? E o cara não tem uma segurança. O que a prefeitura também pode pedir de distanciamento social se os ônibus estão todos lotados? O que o Estado pode pedir de distanciamento social se metrô e trem está tudo lotado? Se tem a Cracolândia com gente sem máscara, sem nada. O Estado não tem competência nem capacidade moral para pedir isso para você. Eu posso não ter competência nem capacidade, mas moral eu tento ter, não é? Para pedir para você lavar as mãos, não ficar observando o que a autoridade fala, que a maioria com fim eleitoreiro, fim político, né? Manter a distância de no mínimo 1,5 metro e usar máscara, pelo amor de Deus. Mesmo nesses vagões de extermínio que a gente está vendo aqui, com os ônibus e trens e metrôs lotados, use a máscara, é a única chance que você tem. Ela perde quase que, não sei que percentual, ela perde de validade dentro do transporte público lotado. Você fica com o cara fungando no seu cangote, mas use a máscara, que é a única barreira que você tem. O resto é o objetivo eleitoreiro desses caras aí. Então o Brasil só está, na verdade, mostrando a sua cara. Essa pandemia só serviu para exacerbar, na minha opinião, não sei qual é a sua, uma coisa: é um desgoverno desgraçado que nós temos em todos os estados brasileiros, ou na maioria deles. Os caras misturaram a incompetência em gerir a pandemia, quebraram a economia, a patologia é a segunda pior do mundo, nós só vencemos os Estados Unidos. Vamos passar, a Índia vai passar a gente, porque tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas da Índia, né? Se fosse ainda um país único, Índia e Paquistão, porque era sob o domínio inglês, teria mais gente do que na China. Mas vai passar a gente por questão de números. Os Estados Unidos passam a gente por questão de números. Lá tem 330 milhões de habitantes, aqui tem 210 milhões de habitantes. Então a gente já estava com a taça do mundo de incompetência em gerir a doença, porque nós temos quase 100 mil mortos, e a incompetência no campo de trabalho, que tem muita gente quebrada. Então você matou a charada. O cara só vai trabalhar e pegar metrô às 5 da manhã, às 4 da manhã, porque tem medo de perder emprego. Agora, eu acho que é um total desgoverno desses estados, que já estão perdidos com a pandemia, e o transporte público eles nunca geriram de uma forma legal e bem definida.